Graça e paz, queridos. Boa noite. Você está feliz de estar aqui? Você já falou com a pessoa que está do seu lado? Já? Deu a paz do Senhor para ela? Disse que você está feliz por vê-la aqui nesse lugar? Amém? Glória a Deus. Muito obrigado pelo privilégio. Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado à minha liderança pela oportunidade, o privilégio de poder compartilhar a palavra de Deus. Saiba que é uma grande responsabilidade. Primeiro, por ser a palavra de Deus, por se tratar a palavra de Deus. E isso exige de nós um comprometimento, um temor muito grande. E segundo, porque eu reconheço que eu estou diante de uma igreja com alto nível de sabedoria, um alto nível intelectual. Eu sei que vocês são apaixonados pela palavra de Deus, apaixonados por Jesus Cristo, e por isso eu vou me esforçar para ser ferramenta de Deus aqui, amém? Amém? Glória a Deus. Queridos, como o pastor falou, a gente tem um trabalho aqui na igreja, e as pessoas que caminham conosco sabem que a gente ama contar história. Eu gosto muito de contar histórias. Deus nos permitiu viver muitas histórias. Hoje eu quero compartilhar uma história com vocês. Não foi minha, não aconteceu comigo, mas eu tenho certeza que vai edificar a tua vida. Existia numa certa região do Brasil um campeonato de lenhadores. Talvez você já conheça essa história, talvez até saiba que região é essa. Mas acontecia um campeonato de lenha e era muito famoso, primeiro porque era algo cultural para essa região. Segundo, porque tinha um lenhador que sempre se destacava. Ele sempre ganhava todo o campeonato, então era algo muito famoso. Quando chegava num tempo desse campeonato, todo mundo já ficava lá fazendo as suas apostas. Mas um ano especial, a coisa ficou diferente. Porque um outro lenhador, esse mais jovem, mais robusto, mais forte, mais competitivo, ele fazia academia junto com o pastor Gilvan. O cara era muito famoso, tinha 10 mil seguidores no Instagram, então ele fez propaganda, ele disse que ia desbancar aquele velho lenhador. Então, chegando-se o dia do campeonato, toda a imprensa estava lá, e o campeonato se dava da seguinte forma: 1 hora de tempo para os lenhadores, e eles iam rachar a lenha. Durante 1 hora de tempo, eles iam produzir, e no final os jurados iam conferir aquele que tinha produzido mais lenha. Soou o apito, eles começaram, aquele jovem com todo o ímpeto, cortando lenha sem parar, e colocando cada vez mais força, e aquele velho lenhador também, o desafiante olhava para ele, e volta e meia ele ficava pensando: o meu oponente está cansado, ele vive parando, coçando a cabeça, ele está velho, esse campeonato está no papo, e todo mundo que estavam ali já estava consciente de que ele seria o novo campeão. E isso aconteceu várias vezes durante esse campeonato. Então, chegou-se o fim de 1 hora, e os jurados foram conferir a produtividade dos dois. E pasmem, aquele velho lenhador havia ganhado mais uma vez, e dessa vez de lavada, tinha dado uma lavada naquele jovem lenhador. Intrigado, chateado, ele, procurou seu adversário e disse: eu não entendo, eu não compreendo, muitas das vezes você estava parado, descansando, eu não parei em nenhum momento, e com isso eu não conseguia ainda assim te vencer. Me conta, qual o segredo? E aquele velho lenhador disse: meu filho, na verdade, todas as vezes que eu parava, eu não estava cansado, eu aproveitava para amolar, para afiar o meu machado. Com isso, eu não precisava colocar tanta força nos meus golpes. Já você não parou, o seu machado foi ficando desafiado, desamolado. Com isso, você precisava redobrar a força, obtendo pouco resultado. Amém? Obrigado, queridos. Queridos, essa é uma história, mas ela pode ser aplicada na minha vida, na sua vida. Talvez você pode se reconhecer em um dos dois lenhadores. Hoje em dia nós vivemos numa sociedade que se tornou refém do imediatismo. Uma sociedade que está se acostumando
com as coisas instantâneas, em fazer e praticar as coisas na velocidade do pensamento. Hoje ninguém mais tem paciência para aprender, ninguém mais tem paciência para esperar. Chega no banco, quer ser atendido, chega no hospital, quer ter prioridade, chega em qualquer lugar, quer ser o primeiro. Se tem uma oportunidade, não se preocupa em estudar. Isso tem nos tornado pessoas imediatistas. E uma pessoa imediatista é aquela que não reflete sobre os seus atos, que não reflete sobre aquilo que é ou aquilo que pensa. Ou quando se propõe a fazer isso, faz de maneira inacabada, faz de maneira rasa, superficial. Ah, mas qual é o problema? Não há problema. A tecnologia, por exemplo, cada vez mais rápida, os celulares, antes era todo ano tinha um lançamento, agora é 2 vezes no ano. Tem um lançamento de um celular novo. A transferência de dados é uma coisa absurda. Internet cada vez mais veloz, não é isso? Pelo menos em outros estados. A comida, meu Deus, tem comida instantânea para tudo. Outro dia, a minha esposa foi fazer uma lasanha. Eu falei, não vai dar tempo. Ela disse, dá, eu acho que em 10 minutos estava pronto. Porque vem pronto, só faz montar o negócio lá, coloca pronto. Tudo tem. Fazer pipoca, antigamente você botava num panelão, pegava lá o panelão da mamãe, botava manteiga e se queimava todo. Agora não, você põe, bota no micro-ondas. Devemos ser contra a tecnologia? Não. Devemos usufruir sim, para o nosso bem, para o nosso ministério. O problema, querido, é quando nós transferimos essa vida, essa correria, esse estilo de vida, quando nós transferimos para a nossa vida espiritual. Nós transferimos isso para a nossa caminhada com Deus. Aí acontece um grande problema. Sabe por quê? Porque na caminhada cristã, o que permeia na caminhada cristã? É um ambiente de fé, de espera, de paciência. Não é a sua vontade, não é a minha vontade, não é no teu tempo, não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Aí começa a confusão, porque muitos crentes querem que Jesus seja, que Deus seja como fast food, que a resposta de oração seja como fast food, e não é. Você precisa orar, pedir, ler e esperar o tempo certo. Mas tem tanta gente frustrada com a vida com Deus, frustrada com Deus, porque acabou transferindo esse estilo de vida. A palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 10, no versículo 10, o sábio Salomão nos deixou algumas preciosidades. Eu quero compartilhar com você. Eclesiastes capítulo 10, versículo 10, diz assim: se o machado está cego, a sua lâmina não foi afiada. É preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria garante o sucesso. E outra versão diz assim: é preciso redobrar a força. Amém? Você pode fechar os teus olhos? Pai, em nome de Jesus, nós acreditamos que a Tua palavra é o poder de Deus e que ela pode transformar a vida daqueles que nela acreditam. Nós acreditamos no poder da Tua palavra, por isso torna ela vida em nós. Transforma-nos em nome de Jesus. Amém. O tema da ministração hoje é mantendo-se afiados. Amém? Mantendo-se afiados. Aqui nesse versículo há um princípio muito poderoso que nos ensina a trabalhar mais com a mente do que com o corpo. Tem um ditado muito antigo que diz assim: quando a cabeça não pensa, só os mais antigos responderam, né? Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. De fato, quando você não abraça a sabedoria, você é penalizado, seu corpo é penalizado. É preciso redobrar a força, sabe? O machado, querido, ele representa as ferramentas, os métodos, os meios que usamos para executarmos as nossas tarefas diárias.
É necessário afiar nossas ferramentas, aprender novos métodos, desenvolver novos meios. Caso contrário, será necessário redobrar a força para executar qualquer tarefa. E quando eu digo qualquer tarefa, é qualquer tarefa. No âmbito profissional, tem pessoas trabalhando com o mesmo método de 10 anos atrás. Quanta dificuldade. Tem pessoas que não sabem mandar um e-mail, não sabem fazer uma planilha. Tem tanta dificuldade no seu trabalho porque não aprendeu. Não parou para aprender. Não desenvolveu novos métodos. Tem pessoas sofrendo para discipular as pessoas, porque estão fazendo de uma maneira, talvez, que ele aprendeu lá na antiguidade. Pessoas, líderes com dificuldade para liderar a célula, para falar de Jesus, para pregar o Evangelho. Tem igrejas sucumbindo porque estão na mesmice, não se renovam, líderes que não se renovam, pregam a palavra do Senhor, entregam a palavra do Senhor, como era entregue há 100 anos atrás. Se a sociedade mudou, você tem que... A palavra não muda, mas a forma de entregar ela pode mudar. Antes era no folhetinho, na esquina. Agora você pode usar o Instagram, você pode usar as redes sociais. Tem tantas outras maneiras de fazer isso. Talvez você tenha tentado resolver um conflito dentro da tua casa, do teu jeito, da tua maneira. Talvez você está tendo dificuldade para trazer o teu filho de volta, para colocar os teus filhos no eixo. Mas eu te pergunto, quantos livros você já leu sobre educação de filho? Quantas literaturas você consome sobre casamento, sobre resolver conflitos? Nós precisamos parar e afiar o nosso machado, adquirir novas ferramentas, expandir o nosso conhecimento. Amém? Então, como nos mantermos afiados? O primeiro ponto, apenas 3 pontos para a gente não demorar hoje. 3 pontos, diga comigo, lendo a palavra. Lendo a palavra de Deus. Salmos 119, capítulo 5, a palavra diz assim: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Você conhece esse versículo? Conhece essa palavra? Bom, se a palavra de Deus ela é a luz, é a lâmpada para os meus caminhos, isso significa o quê? Que sem a palavra de Deus eu estou no escuro. Sem a palavra de Deus eu não sei que caminho prosseguir. Sem a palavra de Deus, sem a clareza da palavra de Deus, eu sou como o vento, como a folha seca que o vento leva. Eu tenho certeza que não é só eu. Você que é homem, pai, casado, tem casa, já deve ter comprado algum móvel, uma prateleira, uma cômoda, uma estante, um sofá, e não teve paciência de esperar o montador chegar, como eu. E você começou a montar um móvel sozinho. Também não teve a prudência de procurar ler o manual, como eu. E você tentou montar esse móvel sozinho. E com certeza sobrou parafuso. Com certeza ficou gavetas frouxas, folgadas, como aconteceu comigo. Isso se dá porque a gente é imprudente, a gente larga a mão, a gente não olha o manual. E se a Bíblia é a lâmpada, é a palavra é aquilo que me guia, é o meu manual de instrução. E se eu me proponho a viver sem consultar esse material, esse manual, o que vai acontecer com a minha vida? O que vai acontecer com a minha caminhada cristã? Eu vou estar como um cego. Eu vou estar como um cego guiado por outros cegos. Não é surpresa que existe tantos crentes frustrados, ou tantos crentes desviando para doutrinas falsas, sendo guiados por cegos, porque não conhece a palavra, porque não lê o manual. Na Bíblia, Deus fala com o homem, Ele fala sobre a sua vontade, Ele fala quem Ele é, Ele fala quais os seus desejos para o homem. Na Bíblia, Deus deixa ser conhecido, na Bíblia, Deus faz ser conhecido a sua verdade, o seu caráter.
a sua ética, a sua integridade. Na Bíblia, Deus pode revelar para você os planos que Ele tem ao teu respeito. Amém? D.L. Moody, ele disse uma frase, eu quero compartilhar com vocês. Ele disse assim: nesta era de correria e incessantes atividades, precisamos ter um chamado especial para nos retirarmos e nos colocarmos a sós com Deus por um tempo, todos os dias. Querido, esse chamado especial, esse despertar de consciência que nós precisamos ter, que a Bíblia não é para ser consumida apenas no domingo, não é para ser lida apenas na quarta-feira, apenas no dia de célula, apenas quando te dá vontade. A Bíblia é um manual que precisa ser observado diariamente. Diariamente você precisa estar buscando conhecer as Escrituras. Sabe por que a palavra de Deus ela nos afia? Sabe por quê? Porque ela gera em nós alguns benefícios, alguns efeitos em nós. E eu quero falar com vocês aqui alguns efeitos que a palavra de Deus provoca em nós. O primeiro deles é aperfeiçoamento. A palavra de Deus, ela nos aperfeiçoa. 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Em outra versão diz, para que o homem seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus nos aperfeiçoa, ela nos mostra, ela nos eleva, ela abre a nossa mente. A palavra de Deus, a luz, o nosso alimento. Outro efeito que a palavra de Deus provoca em nós, ela nos limpa, ela nos purifica. Amém? João capítulo 15, no versículo 3, a palavra diz assim: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus, ela nos limpa, nos purifica. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe deve estar assistindo aí o culto online lá em Macapá. Quando nós éramos criança, eu e meus irmãos gostávamos de brincar num campinho de terra que tinha perto de casa. Eu e meus 3 irmãos, e a gente ficava brincando à tarde, e a minha mãe fazia o lanche, e ela dizia assim, quando queria que a gente entrasse: meninos, fiz um lanche delicioso para vocês, mas para vocês comerem só quem tiver limpinho. Era assim? Era assim com vocês? Talvez a gente nem ligava na hora que ela falava, mas daqui a pouco começava a dar uma fome, a barriga começava a roncar, aí o negócio, a confusão começava. Era moleque correndo no rumo do banheiro, no rumo da mangueira para se lavar, porque o primeiro que chegava, como era pouco, era mais beneficiado. Querido, a palavra de Deus, ela nos limpa. Deus quer nos entregar delícias, quer derramar sobre nós, quer entregar para nós deliciosidades, coisas, sabe, coisas grandiosas, mas nós precisamos estar limpos, nós precisamos nos submeter à palavra de Deus, nós precisamos, amém? Outro efeito que a palavra de Deus provoca em nós, diga comigo, santidade. Isso mesmo, João capítulo 17, 17, diz assim: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. A santificação, a santidade, ela é um nível mais profundo de limpeza. E a palavra de Deus, ela funciona como um scanner, como um raio-x. Você sabia que existe pecados, existe sujeiras ocultos em nossa alma, em nosso coração, que nem mesmo nós temos conhecimento? E a palavra de Deus, que ela penetra nos lugares mais íngremes da nossa alma, ela pode revelar essas sujeiras e nos dar a oportunidade de arrepender. Você pode tomar 10 banhos, mas se não se submeter à palavra de Deus, você pode estar sujo diante de Deus.
Um outro efeito que a palavra de Deus provoca em nós, diga comigo, ela liberta. João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De fato, quantos estão sofrendo por falta de entendimento, por falta de conhecimento, por falta de sabedoria? Quantos estão sucumbindo em seus relacionamentos, em seus casamentos, em seus lares, porque lhe falta sabedoria, e a sabedoria está aqui, disponível, gritando nas praças: eu estou aqui. A palavra de Deus é a fonte da sabedoria. Você sabia que medos, ansiedades, síndromes poderiam ser curados apenas com a declaração da palavra de Deus? Jesus foi tentado em todas as esferas, e ele venceu todas as tentações no âmbito da palavra. Todas as vezes que o chifrudo apresentou uma proposta para ele, ele combateu com a palavra. E o que você faz quando está numa dificuldade? Que versículo vem à tua mente? Que palavra você expressa, você declara? Que palavra você firma os seus pés? João 3,16, Salmo 91, Salmo 23. Você precisa ser um apaixonado pela palavra de Deus. Você precisa ter paixão pela palavra de Deus. Outro efeito que a palavra provoca em nós, ela discerne os pensamentos e propósito do coração. Hebreus capítulo 4, no versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É o poder da palavra de Deus. Aquele que se submete, aquele que está debaixo da palavra de Deus, é alguém sábio, é alguém inteligente. Amém? Uma outra maneira de afiarmos as nossas ferramentas é a oração. Diga comigo, oração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17, nos instrui a orar sem cessar. Quantos já ouviram dizer que a oração é o combustível do crente? Só eu? Não, tem gente que já ouviu. E eu acredito nisso, a oração é o combustível do cristão. Quantos aqui já andaram na reserva? Pelo amor de Deus, só eu? Não, tem muita gente. Eu já andei na reserva, é horrível, tem uma sensação desesperadora, uma sensação, sabe, de incerteza. Você não sabe se vai chegar, ainda mais quando o ponteiro está quebrado, que você não sabe mesmo. É uma sensação horrível, você não sabe se vai chegar na esquina, se vai voltar para casa, se pode ir até o comércio. Quem anda na reserva, sabe, não tem certeza de nada. Alguém pode te convidar: irmão, vamos ali receber uma bênção. Você não pode ir além das suas expectativas, porque você está na reserva. É assim também no mundo espiritual. Quando você anda na reserva de oração, aquela oração de subsistência, só aquela oraçãozinha, você não sabe se vai cear mês que vem, você não sabe se vai chegar no final do ano congregando, firme, fiel, você não sabe se vai continuar discipulando ou sendo discipulado, você não sabe se vai continuar sendo fiel à sua esposa, ao seu esposo, porque você não tem certeza de nada. Depois que eu aprendi, eu abasteço meu carro uma vez. Quando ele chega no meio, eu vou lá e... isso é bom demais. Nunca mais vi a luzinha lá. Para mim ela nem existe mais. E deve ser assim a nossa vida de oração. Não é só quando você precisa, não, porque todo o tempo você tem que precisar orar. Você tem que estar conectado. Outro dia um jovem falou para mim: eu não consigo obedecer Tessalonicenses.
1 Tessalonicenses 5,17. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque eu trabalho, porque eu estudo, porque eu tenho minhas atividades, eu não tenho como orar sem cessar. Eu falei, mas não é isso que a Bíblia está orientando. É muito bom você dobrar os joelhos, se quebrantar diante de Deus, tirar um tempo ali de quebrantamento, mas quando você pode, orar sem cessar, significa não perder a conexão com o Senhor. Você está trabalhando, você tem consciência de que você está fazendo algo para o Senhor. Você está estudando, você tem a consciência que você é luz naquele lugar. Você está fazendo algo na sua casa, você tem consciência que Deus está presente ali. Isso é orar sem cessar. É convidar o Senhor para as tuas atividades mais simples. Não é loucura não, gente. Varrer a casa, convidar o Senhor. Não é loucura fazer comida e convidar o Senhor para participar contigo. Não é loucura dirigir. É sabedoria dirigir convidando o Espírito Santo. Porque ninguém sabe quem é o maluco que vai fechar a gente. Amém? O propósito da oração, querido, não é dizer a Deus o que Ele precisa fazer a nosso respeito. A oração, ela não move a mão de Deus para cima da gente. O propósito da oração é nos mover para debaixo da mão de Deus. É nos mover para debaixo do Senhor. Amém? C.S. Lewis, ele disse assim, a oração não muda Deus, ela me muda. A oração, ela nos muda. O Spurgeon também falou uma frase que eu quero compartilhar contigo, diz assim, se estamos tão fracos que só temos forças para respirar, que cada respiração nossa seja uma oração. É importantíssimo, a oração é importantíssimo na nossa vida. Querido, eu entendo, eu acredito que a oração, o ato de orar, é o maior ato de fé. Se eu estiver conversando aqui com o Marcos, eu estou vendo, eu estou trocando ideia, estou pedindo conselho, estou dando conselho. Não exige de mim muita coisa, mas para conversar com Deus, exige de mim um nível de fé. Porque eu preciso conversar com Ele num ambiente de fé. Eu preciso imaginar, eu preciso crer que Ele está me ouvindo, eu preciso crer que o Senhor vai me responder. Não no meu tempo, mas até o silêncio de Deus é uma resposta. Eu estava falando no culto anterior que o pastor Lima, às vezes eu peço algumas coisas para ele só faz assim, Eu já sei, já me deu a resposta. Você precisa obter discernimento para saber quando Deus já respondeu. Para saber quando você tem que continuar pedindo, abatendo. E entender quando a resposta chega, amém? Filipenses capítulo 4, no versículo 16, diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresente seus pedidos diante do Senhor. Quando você ora a Deus em particular, você consegue tomar decisões inteligentes, decisões sábias, decisões importantes na sua vida. Não tome nenhuma decisão importante na sua vida sem consultar a Deus, sem colocar diante de Deus em oração. Espera um pouquinho, porque também não dá para falar, Deus, eu estou fazendo isso, tchau, já vou fazer. Espera o Senhor. Amém? O missionário Hudson Taylor, que foi um desbravador na China, evangelizou por muito tempo. Ele também deixou uma frase que eu quero compartilhar com você. Ele disse assim, aprender o que Deus quer nos ensinar no meio da dificuldade é muito mais importante do que sair da dificuldade. Pegou aí? O que é a primeira coisa que a gente quer fazer no meio de uma tempestade? Sair dela. A primeira coisa que a gente quer fazer no meio de uma dificuldade é sair dela. Mas o que Deus quer fazer conosco através de uma dificuldade? É nos ensinar algo. E isso só vai ser possível se você tiver uma vida de oração. Só vai ser possível se você estiver conectado ao Senhor, através da oração, amém?
Glória a Deus. Vocês estão aí? A terceira maneira que eu pontuei aqui para nós afiarmos as nossas ferramentas, diga comigo, a igreja. É através da igreja, querido. Provérbios capítulo 27, 17 diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu semelhante. A igreja fala de relacionamento, de congregar, de estar junto, de estar próximo, de partir o pão. Qualquer ferramenta, por exemplo, essa ferramenta aqui, para ela receber ficar com um corte bem afiado, é preciso afiar com outro material que seja tão resistente, tão duro quanto ele. Outro ferro, uma pedra, uma lima. Esfregar, bater, gerar atrito. E é para isso que o Senhor está nos convidando, a gerar atrito, a suportar o atrito. Não é para fugir das dificuldades, não é para fugir dos relacionamentos, não é para fugir da igreja, não é para fugir daquele irmão difícil. É para aprender através das dificuldades, amém? Falando em dificuldade, vamos ser honestos, nem todo mundo é fácil de conviver. Aliás, nem o mais espiritual de todos, não é fácil conviver. Porque é pessoas, são seres humanos. E todos nós temos fraquezas e defeitos. Mas deixa eu te falar, são as nossas fraquezas, os nossos defeitos, que são usados para aguçar, para afiar o nosso irmão. É o teu defeito que vai me transformar numa pessoa mais paciente, mais amoroso, mais persistente. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos, querido, um dos outros. Deus criou o homem para ser um ser social, para se relacionar, para viver junto. Provérbios capítulo 18, versículo 1 diz assim: quem se isola busca os seus próprios interesses e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Rebela-se contra a verdadeira sabedoria aqueles que se isolam, aqueles que procuram viver só, aqueles que fogem de relacionamentos, aquele que foge de congregar, de ajudar, de partir o pão. Deixa eu falar uma coisa para vocês, a pandemia não matou só fisicamente, a pandemia matou espiritualmente muitos cristãos que pararam de congregar, que se acostumaram com o isolamento, acostumaram ali com a comodidade da sua casa e pararam de se relacionar. Eu não estou me referindo a você que não pode vir, que tem uma dificuldade ou porventura está aqui pela primeira, segunda ou terceira vez. Mas eu me refiro àquelas pessoas que não têm nenhum impedimento a não ser a sua própria vontade. Pessoas que eram uma bênção. Você sabia que só porque você está aqui, você está abençoando a vida de pessoas? Porque as pessoas olham, uau, que igreja linda, lotada, eu vou lá. Eu posto sempre fotos da igreja lotada e as pessoas perguntam, onde é essa igreja? É aqui? É no Brasil? Eu falei, não, não é no Brasil, é em Roraima. As pessoas vêm só porque você está aqui. Amém? E a igreja, queridos, a congregação, ela também provoca em nós ela nos dá alguns benefícios. E eu quero discorrer bem rapidamente com vocês aqui. Alguns benefícios que a igreja, que o congregar, que o se relacionar produz. O primeiro deles, diga comigo, encorajamento. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixeis de reunir-se como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se é costume de alguns, que esse costume não chegue aqui. Procurem encorajar uns aos outros. Ligue para alguém que você sabe que não está vindo para a igreja,
que você sabe que parou de congregar por algum motivo. Incendeia ele, motiva ele, fala para ele dos benefícios. Começa levando ele para tomar um café, tomar um açaí. Isso já é um grande motivo, amém? O segundo benefício de estar junto, de congregar, é o crescimento. Estar junto produz crescimento, relação produz crescimento. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 11. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Edificar significa construir. Precisamos viver em comunhão, viver em relacionamento, ajudando uns aos outros. Isso traz maturidade. Terceiro benefício da congregação, de congregar, ela produz a ajuda, promove a ajuda. Viu o irmão Adolfo falando agora aqui sobre ação social? Que projeto lindo, que projeto maravilhoso. Sabe, querido, talvez a oferta que você dá, 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, talvez não seja muita coisa para você, mas para um necessitado é tudo. E quando esses donativos chegam até um necessitado, eles dão glória a Deus, e é maravilhoso pertencer a um projeto assim, é maravilhoso imaginar, sabe, que você está participando com Deus. Amém? E outro benefício, o quarto benefício que a igreja, que o congregar, o relacionamento produz, é o amor. João, capítulo 13, 35, diz assim: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem-se uns aos outros. É impossível falar sobre relacionamento sem falar de casamento. Não tem como falar sem falar desse congregar, desse relacionamento, sem falar de relacionamento. Hoje, 17 anos de casado, eu tenho certeza, eu tenho convicção de que a minha esposa é muito melhor agora do que antes. E eu também sou um marido muito melhor agora do que antes. Sabe por que isso aconteceu? Porque eu treinei ela. Porque ela me treina também. Mas como? Hoje a minha esposa, ela é muito mais paciente, ela é muito mais amorosa, muito mais prudente, muito mais perseverante, porque ela tem um teste aqui na vida dela, porque ela tem uma ferramenta para afiar ela. Amém? Quantos jovens estão fugindo de relacionamento, que já estão passando da época de casar? Não sei se existe época de casar, mas o cara diz que não quer casar. Na verdade, é porque não quer se submeter, não quer, sabe? Não, eu tenho meu jeito e ninguém vai me mudar, porque é impossível você estar num relacionamento e não ser mudado. Mas deixa eu te contar um segredo, solteiro, você sempre muda para melhor. Você sempre muda para melhor. O casamento sempre nos muda para melhor. Martinho Lutero deixou de ser padre, deixou o celibato, e ele casou com a freira Catarina. E ele começou a falar muito sobre relacionamento, muito sobre relacionamento, sobre casamento. E um dos seus sermões ele disse uma frase, que eu quero também compartilhar com você. Ele disse o seguinte: em um ano de casamento, me santificou muito mais do que 10 anos de monastério. Um ano de relacionamento pode transformar a sua vida mais do que 10 anos de faculdade. Um ano de casamento pode te levar a uma maturidade. Meu Deus. O relacionamento, querido, produz amor, nos torna pessoas amorosas. Outra observação aqui, não vão ficar com raiva de mim, mas quantas pessoas que substituíram o ser humano por um pet, por um cachorrinho, por um gatinho, e passaram a ter um relacionamento tão profundo, que acabaram amando de tal maneira, acabaram substituindo.
Deixaram de amar pessoas e passaram a amar os pets. Ah, mas é o meu filhinho, mas é um bicho. Ah, meu cachorrinho, mas é um cachorro, é um animal. E Jesus morreu por gente, não foi pelo animal. Devemos amá-lo. Eu tenho 4 cachorros. Eu cuido, eu amo, mas são bicho. Jamais vão substituir o carinho das minhas filhas, o amor que eu tenho por elas, o desejo que eu tenho de estar com elas. É impossível você se relacionar com alguém ou com alguma coisa e não passar a amar essa coisa. Vocês estão me entendendo? O problema é tão alto, é tão grande, a inversão de valores é tão grande, que tem pessoas que pagam R$1.000 de veterinário, mas não dá R$10 no manador do caso do irmão está com dor de dente. Não vão ficar com raiva de mim, mas as coisas precisam estar no lugar certo. Amém? Glória a Deus. Você foi chamado para se relacionar. Você foi chamado para ter relacionamento com Deus, com o teu irmão. Nós não fomos criados para viver isolados. Por isso me chame para tomar um café. Ligue para o seu amigo que você não fala há muito tempo. Liga para aquela família que você não vê mais na igreja. Ou melhor, chama o teu cônjuge para uma conversa. Chama o teu esposo, a tua esposa para uma conversa. Leva ela, leva ele para tomar um açaí, para tomar um café. Diga, amor, vamos conversar, vamos nos relacionar, vamos resolver uma situação. Faz isso, por experiência própria. Sabe o que eu faço? Quando tem uma pendência, a gente quer discutir a relação, a gente chega em casa, estaciona na garagem, as meninas vão embora, e eu fico eu e ela dentro do carro. Antigamente ficava até 5 horas dentro do carro discutindo, mas a gente não saía de lá se não terminasse, se não resolvesse. Agora as coisas têm sido mais rápido. Mas isso, sabe o que isso provocou em nós? O amor aumentou. O verdadeiro amor começou a surgir, porque nós começamos a nos relacionar.